Dentro do processo de planejamento, o detalhamento da fase de represamento é o ponto mais importante. Por quê? Porque não adianta você fazer todas as ações do seu represamento, que a gente vai colocar aqui, vai escrever aqui. Não adianta eu fazer todas as ações, mas num tempo errado. Então, existe o timing de cada uma das ações que estão dentro dessa fase de represamento. E quais são essas ações? Eu vou colocar aqui no meu cronograma ação, e aqui eu vou colocar os responsáveis. Os responsáveis por essa ação. E a partir daqui, pessoal, eu tenho num gráfico dentro de uma planilha, pode ser numa planilha ou do MS Project, para quem é mais sofisticado e gosta de trabalhar com gestão de projetos, eu vou colocar aqui o tempo de cada uma dessas ações. Ele pode ser diário ou ele pode ser semanal, mas ele tem que estar aqui, por exemplo, dia 1, dia 2 ou semana 1, semana 2 até o final. O prazo de represamento, ele depende muito do momento do empreendimento e do nível de captação de prospects que eu tenho naquele empreendimento. Captação de prospects ou leads já gerados para aquele empreendimento. Então, se eu sei que eu vou lançar um empreendimento, se eu tenho um terreno onde eu pretendo lançar daqui a um ano, eu posso começar a fazer a captação de leads para aquele lançamento um ano antes. Quando eu coloco, quando eu fecho a obra com um tapume, coloco alguma comunicação, por exemplo, uma placa de breve lançamento. Se eu tenho uma placa de breve lançamento com um site, uma landing page ou um telefone onde o cliente pode acessar e se cadastrar, eu começo a montar a minha lista, eu começo a montar o meu mailing, ou seja, eu começo a levantar leads, captações para aquele futuro lançamento que vai acontecer daqui a um ano. Mas quando eu chego aqui na minha fase de represamento, eu já sei mais ou menos o nível de aquecimento e pela minha pesquisa de mercado eu sei qual que é a demanda reprimida, se existe, e qual o tamanho dela para o meu lançamento. E a partir daí eu estipulo um prazo de represamento. Esse prazo de represamento, ele vai da primeira ação, que é o meeting ou convenção de vendas, que depois nós vamos apresentar na execução tudo que precisa ter numa convenção de vendas, até o dia D, que é o dia de abertura das vendas. Este prazo costuma variar entre 30 e 45 dias. Ele não pode ser muito curto, porque você perde a oportunidade de aumentar a temperatura do seu lançamento, ou seja, aumentar o volume de captação, e ele não pode ser muito longo, porque há uma dispersão da sua força de vendas. Quando você faz a convenção de vendas, o meeting, e marca para lançar um empreendimento daqui a 3 meses, não faz o menor sentido ficar 3 meses trabalhando e aquecendo para você abrir as vendas. Então é como se fosse o sprint final. O represamento é o sprint final do seu lançamento. E eu estipulo normalmente de 30 a 45 dias, pode ser um pouquinho mais, pode talvez ser um pouquinho menos, se tiver a panela de pressão, como a gente usa no linguajar do mercado, ela estiver super aquecida. Então você pode diminuir um pouquinho, mas mais ou menos dentro desse time.